Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se, por favor. A liturgia da Santa Igreja tem a capacidade de trazer para o presente aquilo que se deu no passado. Rememorar, mas ao mesmo tempo fazer com que aqueles que participam de uma cerimônia litúrgica recebam as graças que foram concedidas no momento em que o que está sendo celebrado se deu. Assim, quando comemoramos o Natal, participamos das bênçãos do nascimento de Nosso Senhor em Belém. Quando comemoramos a sua ressurreição, como faremos no próximo domingo, com a Páscoa, veremos a alegria e as bênçãos concedidas ao povo que presenciou, que esteve próximo de Nosso Senhor naquela ocasião. E hoje, antecedendo tudo aquilo que se passará ao longo desta semana, a Igreja nos propicia a oportunidade de revivermos a entrada solene de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Como nós conhecemos, o Domingo de Ramos. O que foi realizado até agora e o que se realizará até o final desta cerimônia não é um teatro. Nós estamos revivendo, estamos trazendo para o presente aquilo que se passou há 2000 anos atrás. Esta entrada gloriosa, momento em que os homens e as mulheres tiravam os ramos das árvores, tiravam as capas, estendiam ao longo do caminho, balançavam os ramos, cantavam Hosana ao filho de Davi. Estavam alegres, felizes, pois muitos acompanhavam Nosso Senhor desde a Galileia, desde o momento em que Nosso Senhor se reúne com os seus em Betânia e parte para Jerusalém. À medida em que Nosso Senhor ia avançando, a multidão que o acompanhava ia crescendo, estava próximo à festa da Páscoa. Muitos se dirigiam para Jerusalém. Alguns conheciam a Nosso Senhor, tinham sido inclusive objeto da bondade dele, miraculados por ele. Outros perguntavam: quem é este? Lhes era explicado e também aderiam àquela multidão que o acompanhava a Jerusalém. Antes deste dia, Nosso Senhor, durante 3 anos, vivera a vida pública. O que Nosso Senhor não fizera ao longo destes anos? Quantos milagres, quantos ensinamentos Nosso Senhor procurou a todos, sejam ricos, sejam pobres, sejam nobres, sejam plebeus. Nosso Senhor esteve em todos os lugares daquela região, ensinando, atraindo aquelas pessoas a Deus, até o momento em que entra, como hoje estamos vivendo, em Jerusalém. Aqueles que o aclamavam encontram o povo de Jerusalém que vem ao encontro daquela procissão. Perguntam também quem é este, lhes é explicado, e aderem mais alguns, uma pequena multidão, à procissão que já era enorme. No entanto, toda aquela alegria, toda aquela aclamação duraria pouco tempo. Estamos hoje vivendo o Domingo de Ramos, a alegria. No entanto, na próxima sexta-feira, portanto, daqui a 5 dias, Jesus será crucificado. O que aconteceu? Que em tão pouco tempo, aquela mesma multidão que clamava
que dizia Hosana, aleluia, vai dizer: crucifica-o, crucifica-o. Vão preferir a Barrabás ao Filho de Deus. Vão preferir um assassino àquele que lhes tinha beneficiado ao longo dos últimos 3 anos. Por quê? Porque eram superficiais. Queriam os benefícios? Sim, mas não queriam os ensinamentos. Buscavam a Jesus a busca de milagres, a busca do pão, a busca daquilo que pudesse lhes satisfazer momentaneamente. No entanto, não quiseram aderir à sua doutrina, aos seus ensinamentos, pois a superficialidade não permitia que eles quisessem uma mudança de vida. E os aplausos, quando dados com superficialidade, prenunciam a vingança, prenunciam a ingratidão. E foi o que se deu com nosso Senhor em relação àquele povo de Jerusalém. Cobraram caro os aplausos do domingo de Ramos. Quiseram a morte de nosso Senhor, como ouvimos na narração do Evangelho, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Aquilo que se deu no passado, hoje, como disse no início, estamos revivendo na liturgia. Mas não podemos fazê-lo de uma forma superficial. Pois se o fizermos na Sexta-feira Santa, quiçá antes disso, também nós teremos voltado as costas a nosso Senhor. E como não fazê-lo de forma superficial, buscando trazer para o nosso dia a dia os seus ensinamentos, a sua doutrina, os mandamentos da lei de Deus, que devem ser vividos e não simplesmente aprendidos. Não, eu sei os 10 mandamentos. Talvez nem todos nós nos lembremos deles de 1 ao 10. Busquemos um pouco na memória. Mas ainda que nós não os saibamos de forma ordenada, nós os temos impressos no nosso coração. Deus teve esta bondade. Ele o entregou a nós, sim, por Moisés, nas tábuas da lei, mas antes disso os imprimira em nosso coração. Quis entregá-lo nas tábuas da lei, como nos fala Santo Agostinho, pois os homens nem sempre sabem lê-lo aqui. Por isso era necessário colocá-lo aqui, diante dos olhos. Se nós não colocarmos estes mandamentos, esses ensinamentos diante dos nossos olhos, também agiremos com a ingratidão daquele povo. E quando seremos ingratos? Quando pediremos a crucifixão de nosso Senhor? Quando o ofendemos gravemente, quando pecamos, quando damos as costas a estes ensinamentos. Cada pecado mortal é uma nova crucifixão de nosso Senhor. Que esta semana que estamos iniciando não seja santa somente no nome, mas seja vivida por cada um de nós santamente. Que possamos nos unir a nosso Senhor, aliviando de alguma forma as suas dores, os seus sofrimentos. Não sejamos nós causa de sofrimento, mas sim de alívio para Ele. Mas, Padre, isso se deu há 2000 anos atrás. Para Deus tudo é presente. E nós hoje, nesta cerimônia, estamos aliviando o peso da cruz de nosso Senhor. Ele nos viu naquela ocasião.
viu a cada um de nós, viu a nossa disposição de alma, o momento em que saímos de nossas casas, nos dirigimos a esta igreja, viu aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais dos arautos do Evangelho, agora nas suas casas, por alguma impossibilidade de ir até a igreja, viu a cada um de nós e verá também esta semana que cada um de nós viverá. Coloquemo-nos junto a nosso Senhor como Cirineu. Ouviram? Um homem chamado Simão Cirineu foi escolhido do meio da multidão para carregar a cruz de nosso Senhor. Ele aliviou o peso daquela cruz, como também nós, hoje, pelas nossas atitudes, podemos aliviar o peso da cruz. Nossa Senhora acompanhou o seu divino Filho em todos os momentos. Ela passou aquela semana em Jerusalém. Os discípulos o abandonarão, fugirão. Ela não. Jesus se sentirá abandonado até mesmo pelo Pai. Meu Deus, por que me abandonaste? Até esta prova nosso Senhor teve que passar. Na sua humanidade, sentindo-se abandonado pelo próprio Deus. No entanto, em nenhum momento Jesus disse: minha mãe, por que me abandonaste? Pois, de pé, junto à cruz de nosso Senhor, consolando-o, estava Maria Santíssima, aquela que é Nossa Senhora, a Senhora da vida de cada um de nós. Aonde devemos nós estar ao longo desta semana? Ao lado de Nossa Senhora, pois junto a ela estaremos junto a Jesus, pois ela não o abandonou em nenhum momento. Que na próxima sexta-feira será um feriado. E quantos aproveitam esse feriado para tantas coisas que não estão ligadas a Jesus? Enquanto nosso Senhor padece na cruz, aproveitam para se divertir. Que isso não se passe conosco. Que na próxima sexta-feira estejamos também nós aos pés da cruz de nosso Senhor, participando das cerimônias litúrgicas, ao lado de Nossa Senhora. Que Ele, ao olhar para baixo, veja a ela e veja a cada um de nós. 2000 anos se passaram. A igreja fundada por Nosso Senhor vem distribuindo as graças compradas com a sua morte na cruz, através dos sacramentos. Mas hoje nós vemos, ao mesmo tempo em que comemoramos a paixão de Nosso Senhor, em que a revivemos, nós vemos esta mesma igreja fundada por Ele, também, é óbvio, está diante dos nossos olhos, também ela passando pela sua paixão, pelo seu sofrimento. Quantas ingratidões, quantos desvios, quantos Judas hoje também traem a Santa Igreja. E nós, o que vamos fazer? Fugir, como fugiram os apóstolos? Não. O bem não deve temer. Pois na medida em que o bem está seguro e convicto da sua posição, o mal treme, o mal sente insegurança. Jesus, nosso Senhor, quando entrou em Jerusalém, sabia o que o esperava. Não fugiu, foi em direção à cruz com altaneria, quis aquela entrada triunfal, quis mostrar que a vitória
vitória no início da Semana Santa culminaria com a vitória após a crucifixão, a vitória da ressurreição. O mal, sim, estava inseguro. Pilatos não sabia o que fazer. O próprio Sinédrio, que promoveu a morte de nosso Senhor, não se dava conta de que estava promovendo a redenção do gênero humano. O fez por insegurança. Como também nós, hoje, se formos fiéis a esta igreja bendita, que passa pela sua paixão, os maus que a fazem sofrer, os maus que são dela traidores, sentirão também insegurança. É necessário passar pela cruz. É necessário passar pela paixão. Pois pela cruz chegaremos à luz. Assim se deu com nosso Senhor. Assim se dará com a igreja. Assim se dará com cada um de nós. Desde que, de pé, nos mantenhamos junto a Maria, aos pés da cruz de Jesus, nosso Senhor. Que esta seja a nossa Semana Santa, vivida santamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.